Olá, sejam muito bem-vindos ao PScast e hoje eu tenho a honra de receber mais uma vez a Paula Salgado, CEO da PS Contrata. Paula, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Para darmos, vamos dar aí uma continuidade naquele primeiro bate-papo nosso. Foi longo, com muitas informações, e vamos continuar falando um pouquinho sobre essas questões de estratégia 2026, um novo ano com vários planejamentos, desafios. 2026 é um ano com muitos acontecimentos de mercado, político, entre outros. Então, quero começar o nosso bate-papo falando sobre estratégia e especificamente falando de contratação. Geralmente pode ser um período aí estratégico para as pessoas que estão com um novo planejamento para o ano. Quando falamos de contratação estratégica, por que um diagnóstico prévio se torna um divisor de águas hoje no mercado? Primeiro, obrigado mais uma vez, desde a gente continuar esse papo. Primeiro que, na verdade, o que a gente aprendeu para contratar é que, como tudo no negócio, primeiro você vai fazer um diagnóstico. Para depois você tomar as suas decisões, criar plano de ação, planejamento, Então, na verdade, a questão é que antes a gente contratava sem diagnóstico, e ainda muitas vezes sem. Ainda acontece. Então, na verdade, a gente só pegou o que é uma estratégia de negócio, de todos os negócios, e a gente colocou. Na hora que a gente vai lançar um produto, a gente faz um diagnóstico. Sim. O que tem esse produto? Por que o mercado quer esse produto? O que está acontecendo com o mercado? Quais são as possibilidades, o dólar e etc. É a mesma coisa na hora de contratar. Então, na verdade, a gente incluiu num processo de contratar aquilo que todo gestor faz todos os dias da sua estratégia. Estar o tempo todo diagnosticando, criando plano de ação, revalidando, construindo. Então, esse cíclico aí. Perfeito. E você pode compartilhar algum caso assim real em que esse diagnóstico mudou completamente o rumo de uma contratação que foi muito assertivo? Eu vou te falar tanto de uma que deu muito certo, mas de uma que deu muito errado. Eu acho que a gente aprende muito com também tudo que dá errado. Mas há um tempo atrás a gente estava discutindo uma vaga para uma área financeira. Então a gente está falando de uma gestão, Então a demanda era uma gestão. Quando a gente começou a reunir com esse cliente, ele foi trazendo os problemas e tudo, eu falei, nossa, eu acho que um gerente não é capaz de dar conta disso tudo. Mas eu falei, mas eu quero conversar com o gerente. Sim. Eu estou ouvindo o seu lado, eu quero ouvir todos os lados. E aí a gente foi entrar para o gerente. E depois a gente foi olhar o organograma. E foi olhar tudo, eu falei, olha, você precisa de um diretor. Um gerente não vai dar conta. E o problema não é o seu gerente. O problema é tanta caixinha que você está colocando para uma gerência. Não é que ele não tenha competência. Você só está colocando ele em lugares que ele não tem capacidade para entregar. Ou mesmo que ele não dá nem conta pelo tanto de caixinha que você colocou. E aí, ao mesmo tempo, quando a gente falou desse diretor, mas é um diretor financeiro, eu falei, olha, é mais um diretor executivo em que abaixo dele também vai estar a gestão financeira. Porque você está colocando caixas que não competem a um diretor financeiro. Mas eu entendo por uma questão de estratégia de negócio que elas estejam juntas. E se a gente vai trazer um diretor financeiro, existem caixas aqui que ele não dá conta. Por uma questão de capacidade, por uma questão de skills mesmo, Sim. É a mesma coisa que eu sou de pessoa, você me colocar para ser uma diretora financeira. Não tem, Não é a minha skill isso. E aí a gente vai entender essa questão de uma diretoria executiva. Mas para mim o mais interessante é que a perspectiva dessa gestora, era eliminar esse gerente. Eu falei, não, o diretor precisa desse gerente e todos os outros que vão estar nessa caixa. O diretor, o papel dele é esse, esse e esse. Um gerente é esse, esse e esse. Se você começar a pegar esse diretor para descer lá na operação e começar a ver as pessoas apertando os botões certos, ele vai ficar caro. E a pessoa que tem essa autopercepção, ela vai falar, olha, desculpa, tchau. Você me contratou por um cargo e eu não vou entregar este cargo. Eu não vou entregar, eu não tenho capacidade. Se eu descer, eu não te entrego. Sim. E eu não vou fazer isso com a minha carreira. Mas muitas vezes as pessoas são contratadas, e é o que eu estou dizendo, na hora do discurso, ela ia dar esse discurso que a gente desenhou. Diretora executiva, cadeira, mas se a gente não trabalhasse ela, na hora que esse diretor entrasse,
ela ia fazer ele virar um gerente. Então, inclusive, nesse diagnóstico, a gente apresenta para esse diretor, olha, deixa eu te contar por que a gente está chegando em você. Deixa a gente te explicar o que a gente diagnosticou disso tudo, porque você vai encontrar, né? Uma cultura não se muda de um dia para o outro. Então, quando você chegar, você vai ser chamado para a cadeira de gerente o tempo inteiro. O tempo inteiro. E se você descer para essa cadeira, daqui 6 meses isso não está funcional. Então, entenda tudo isso. Então, esse diagnóstico e toda essa arquitetura que a gente faz, também é isso que eu te falei no outro podcast, de que, às vezes, eu vendo para a pessoa uma ideia da minha cabeça, mas ela não é a realidade do meu negócio. E, às vezes, não é porque eu só não olhei e diagnostiquei. Não é porque eu menti, não tem nada a ver, é uma questão de falta de diagnóstico. Então, na hora que a gente contrata, a gente, inclusive, conta, tá aqui. Você vai entrar, você vai fazer o seu diagnóstico, você vai bater essas duas realidades, e aí sim você vai começar a fazer o planejamento da sua área. Então esse foi um que deu muito certo. Mas teve um outro que marcou muito a gente, que foi de uma área, de um setor específico, e que na hora que o cliente foi falando com a gente e tudo, a gente falou, olha, não é um RH do jeito que você está dizendo. Você precisa de um VP, de um Business Partners. E aí a gente gosta muito de fazer bench. Então a gente pega muito esses candidatos pra gente, esses profissionais que são pra gente referências, e que ou a gente já os contratou, ou eles estão na nossa base ali, a gente tem um relacionamento muito com eles. A gente fez um bench com uma delas, e ele falou, não, é isso que eu preciso. Eu falei, ó, calma, você não tá pronto pra essa cadeira inteira. Ele falou, não, mas eu quero e tal. Né? Então vamos, a gente errou do lado de cá. E aí a gente começou a trazer essas business partners. E aí a gente escutava assim do cliente, mas elas são muito questionadoras. Falei, um business partner questiona. E muitas estavam negando, muitas topavam, e quando ia para, que é o que a gente contava, mas quando elas iam para o próprio dono, né, para o show, elas falavam, olha, não. Não porque eu acho que existem questionamentos de cultura e tudo, que não é a cultura que eu quero estar, que um business partner realmente ele gosta de atuar. E aí chegou no fim, a gente entendeu e eu falei, olha, ô fulano, do lado de cá a gente errou de ter aceito que você precisava de um business partner. Porque você precisava no que você dizia. E realmente no que você estava dizendo e conhecendo o seu negócio, você precisa de um business partner. Mas tem uma cultura a ser mudada antes disso, que não adianta. Ele falou, não, concordo, não quero. Né? Ele falou, essa turma é muito mimimi. Eu falei, não é, cara, é cultura. Né? E por último, teve uma que foi muito interessante o caso, porque ele falou, ele quis ligar, porque ele achou que o problema estava na gente. Eu quero fazer a proposta. Eu falei, então ótimo, vai. E ele ligou e tudo, e essa pessoa depois retornou para a pessoa do meu time e falou, então, não vou aceitar, tava querendo muito, mas ele foi falar um negócio de salário, que no início tinha um salário menos, e agora ele tá dando o salário que eu quero, mas fazendo uma aposta. Eu acho que é a cultura, e a cultura da área do setor que eu tô dizendo, é essa cultura, que você joga lá embaixo o valor para você ir discutindo, é uma cultura de preço também. Ele falou, então não faz sentido para mim e tudo mais. E aí quando eu falei com ele, ele falou, mas então quer dizer que você não entraria se fosse assim? Eu falei, eu não entraria, mas eu entendo a sua cultura. O que ela tá dizendo pra gente agora é que a sua cultura realmente não tá pronta para esse lugar. Então vamos mudar essa estratégia. Então assim, deu muito errado. E quando eu digo errado, que assim, foram 3 meses de um processo. E o pior é que muita gente boa surgiu e você começa a criar no cliente uma aversão a um cargo. Né? Porque no fim ele fala que ele não quer, mas ele não vai mudar. Então não é que a gente trouxe uma ideia que vai fazer ele refletir, que ele precisa fazer uma mudança. Não é uma contratação que vai fazer uma mudança de cultura. Né? Então a gente criou expectativa, ele criou expectativas, a gente comprou essa expectativa, como a gente conhece o negócio. A gente sabe que o negócio realmente precisa, porque ele dói, ele fala muito dessa mudança de cultura, e eu falo, cara, você precisa de uma pessoa para te ajudar a fazer isso. Você não vai fazer, porque tem um problema que é seu. E você tem que ter uma pessoa para mudar o seu mindset. Mas a verdade é que ele ainda não está pronto, ele ainda não acredita que ele precisa mudar o mindset. Entendi. Então, esse diagnóstico, a gente foi nossa, enfim, vamos conseguir trazer para ele o que ele tanto queria, mas ele não estava pronto. Não tá. E às vezes é isso, né? E como a gente já conhece o cliente, ele está com a gente há muitos anos, você acaba gastando menos tempo num diagnóstico. Eu já conheço o cliente, sim, mas eu esqueci que era um novo projeto.
Não é uma questão de esquecer, né? Tava todo mundo muito envolvido. Mas com certeza, ele hoje sabe que ele não quer essa pessoa. Mas ele não tá preparado para ter. Porque ele não está pronto. Ao mesmo tempo foi ótimo. A gente ia tirar pessoas que iam ficar satisfeitas, ele ia ficar extremamente satisfeito. Então, mas um diagnóstico que deu errado. Sim, né? A gente não pode contar só os feitos bons. Temos os dois lados. E eles marcam a gente. A verdade. Paola, lá na nossa primeira conversa, nós falamos muito sobre a questão da liderança, da importância de acompanhar esses líderes. E aí eu queria retomar um pouquinho esse assunto nesse momento, para a gente comentar o seguinte: depois da contratação, o porquê que acompanhar esse líder nos primeiros meses se tornou tão crítico nas posições estratégicas? A gente tem a mania de contratar querendo que as pessoas entrem jogando o jogo. Um jogador de futebol. Você contratou o cara, você cria tanta expectativa de que ele vai entrar pro jogo, ele vai fazer todos os gols, ele vai resolver aquele time naquele jogo, que a gente faz a mesma coisa na hora de contratar. Como existe um investimento de tempo, um investimento de dinheiro, um investimento de muitas áreas, cada vez mais que esse processo delonga, e ele precisa delongar, mais expectativas são criadas, porque essa cadeira está vazia. Porque muitas vezes ela não foi desenhada para ser contratada. Você contrata na urgência. Então essa cadeira está vazia, então você está gastando tempo num processo, precisando de gente aqui, e aí você encontra o profissional e você fala, ele vai sentar nessa cadeira e vai jogar esse jogo. Só que esse profissional, ele sabe jogar o jogo que ele jogava. Sim. Ele não sabe jogar o jogo da sua empresa. Ele já até pode ter trabalhado na sua empresa, mas muda. O negócio muda, as empresas mudam, as ferramentas mudam. Então ele tem um tempo para conseguir jogar esse jogo. E esse tempo é esse onboard que é tão importante. E a gente tem aberto mão desse onboard. Né? Existem empresas, e a Embraer até então, por exemplo, que ela faz só contratações 2 vezes ao ano. A não ser contratações, assim, de urgências das urgências, mas tem que ter todo um comitê para decidir. Mas então as contratações, elas são baseadas nisso. Olha, você tem que ter um planejamento. Você, enquanto gestor, você tem que falar o que você precisa contratar para o próximo ano. Porque a gente vai ter os momentos de contratar, para que essas pessoas tenham tempo para passar por um onboard. E o onboard não é só sentar na cadeira dela. Ela conheceu todo. Ela conheceu todo mundo com quem ela vai conviver, a quem ela faz. Das coisas pequenas, Daisy, que às vezes a gente esquece da coisa pequena. Né? A gente acha lindo, chega e tem aquele tanto de presente, e o balão, e não sei o quê. Mas, gente, a quem ela vai responder em todas as horas? Se ela tiver um problema, sei lá, no banheiro, quem que é a pessoa que ela pode pedir ajuda? Sim, então começa da coisa pequena até as coisas maiores. Como é que essa estratégia funciona? Como que são os rituais? Quais são as suas agendas? Do que a gente não abre mão? Né? Então, pegando o caso que eu comentei do CFO e tudo, quando a gente foi terminar a contratação, não, porque é diferencial essa pessoa que já viveu auditoria, porque a gente vai viver uma auditoria ano que vem. Vocês me soltam isso agora? Que ano que vem vocês vão viver uma auditoria? Poxa, isso muda completamente. Né? Então essa pessoa tem que entrar logo, porque vocês querem que ela entre e ela participe da auditoria? Quando que é essa auditoria? Que agora eu preocupei. O que vai acontecer? Ele vai entrar e é um gestor, né? É um gestor que a gente contratou. Sim. Ele vai entrar e, se você me falar que daqui a um mês tem uma auditoria, isso é muito sério. Né? Então você já queria um cara que você... Não, então, não dá tempo de processar tudo. Não dá tempo. A gente precisa... Daqui a um mês você tá me ligando falando que ele não deu conta. Né? Então a gente vive em momentos de tanta urgência de tudo e o Brasil, a tecnologia, em tudo, né? Tá trazendo tantas essas questões das urgências, tudo é urgente, tudo é para ontem, tudo é muito rápido, que a gente tá fazendo as pessoas do mesmo jeito. A gente tá encurtando o onboard, encurtando o tempo dessa pessoa se ajustar na cultura. A gente tá encurtando esse tempo. Sim. Mas eu preciso que ele... Olha, tá... Né? É um processo, né? Quando eu falo do jogador de futebol, é tão nítido que, às vezes, ele, sei lá, vou pegar culturas, tá? Sim. Por favor, posso estar falando uma besteira de futebol. Mas eu pegar um cara que jogou no Flamengo a vida inteira, que tem um estilo, e trazer esse cara pra jogar no Galo, eu tenho certeza que, enquanto cultura, é diferente. O mineiro é diferente, o mineiro tem aquele amor pela turma. O carioca é diferente. O carioca e o mineiro são muito diferentes em muitas coisas. Sim. Então esse cara, ele pode chegar e saber jogar, ser o craque do futebol, mas ele não conhece a torcida, e às vezes ele faz alguma coisa ali
que a torcida abomina, por uma questão de cultura. Você tá em outro estado, a torcida é outra. Você pode ser o talento de jogar futebol, não quer dizer que as pessoas vão te admirar. E um gestor precisa, primeiramente, ser admirado para a equipe falar, olha, eu quero te seguir, eu vou fazer o que você quer que eu faça. Você precisa de tempo para ser admirado. Confiança se constrói com tempo. Sim. Não tem jeito. Perfeito, perfeito. E Paula, a partir de tudo isso que você vive, né, no seu dia a dia, no trabalho, o que as empresas ainda subestimam quando falamos de contratar para sustentar o futuro do negócio? Eu acho que elas ainda subestimam muito a posição do RH nessa hora. Eu acho que, quando você me perguntou lá atrás sobre a questão financeira, né? Contratar tem que ser uma estratégia de negócio e não só um processo de RH. E o RH precisa de estar nessa estratégia. E por mais que as empresas falam que está, eu ainda vejo uma luta muito grande dos RHs conseguirem realmente sentar na estratégia. Ele é convocado na hora de, precisamos contratar, venha. Entendo. Mas, vamos fazer o planejamento do ano que vem. Então, vamos sentar com cada gestão, vamos entender a contratação, vamos entender o que a gente tem. Isso ainda falta. Agora, né, tá muito essa questão do compliance, é uma coisa que cresceu nos últimos anos no Brasil, você está contratando muita gente para essa área, e o compliance só chama o RH na hora que já deu problema. Na hora que já teve um processo de justiça, e o RH é só para entregar documento, provas, para garantir. Antes que as coisas aconteçam, muitas vezes o RH não é chamado nessa cadeira do compliance. É mesmo? Muitas empresas chamam, mas a sua maioria não. Não, é o jurídico, o gestor de área, às vezes a área financeira, né? Mas o RH não é chamado desde o ponto do dia 1. Entendi. Ele é chamado lá na frente, olha, a gente precisa disso, disso e disso. Então, ainda essa cadeira do RH precisa de ser mais valorizada. Claro que o RH também precisa de se colocar nesse lugar, né? Isso é um fato. Mas os CEOs, eles ainda, poucos veem o RH como seus grandes braços. Eles ainda veem o RH como responsável pela gestão de gente. Isso mudou bem, mas eu acho que a gente ainda está longe do ideal. Tem algum erro do mercado que você viu tantas vezes em 2025 e que acredita que será crucial corrigir agora em 2026? Pensando em contratação principalmente, eu acho que é a questão da indicação. A gente continua querendo acelerar as contratações. Não adianta. Não adianta. Tudo para ontem, tudo para ontem. E aí, ao invés de você dar tempo, seja para o RH, para uma consultoria, para trabalharem juntos, fazer um bom diagnóstico, fazer todo um projeto para aí sim eu falo que o ir para o mercado, ele é a menor parte do processo de contratar. Primeiro você tem todo um diagnóstico, um planejamento, um estudo de mercado, uma decisão, opa, agora a gente vai. E aí você vai mais assertivo. Esse espaço aqui é curto. As pessoas acham, às vezes, que o processo é moroso porque, é um tanto de etapa técnica. Não, gente, hoje você manda uma leva de teste online e a pessoa faz. Sim. Né? É rápido. A IA tá aí, a tecnologia tá aí. Então não é esse processo que mais demora, é esse trabalho todo até isso acontecer. E aí, quando isso tudo acontece, o que normalmente os gestores têm a mania da indicação? Não, estava conversando com fulano e tudo ele me indicou esse cara. Por muitas vezes não, esse cara trabalhou comigo. Ele trabalhou anos comigo. E a indicação, ela sempre vai ser crucial. Sempre, para o negócio, para tudo. Gente, indicação é uma questão, e o mineiro mais ainda. Sim. Mas a indicação, você pode estar trazendo o talento, mas ele vai sentar na cadeira mais errada. Não tem jeito. Porque o gestor, é o que eu falei lá no outro podcast, gestor, RH, empresa de consultoria, tem que estar todo mundo junto. Cada um na sua percepção. Cada um no seu lugar e todo mundo construindo uma resposta do perfil mais adequado para aquilo ali que a gente precisa. E o gestor, quando ele vai na indicação, ele vai na visão de alguém. Mas esse alguém não participou do diagnóstico. Esse alguém não vive a sua empresa. Ele não vive esta cadeira. Quem vive isso é você, é o seu RH, é a estratégia de negócio. Então, a indicação ela tem que entrar para dentro do bolo que você está trazendo. E ser trabalhada, porque por muitas vezes ela é a pessoa. Mas a gente tem que garantir, ela está alinhada com a cultura, ela está alinhada com o propósito, o que ela quer, a empresa vai entregar, e o que a empresa quer está fazendo sentido para ela. Isso falha. A gente está vivendo isso agora. De um cliente que trouxe essa pessoa, a gente, ótimo, vamos trazer ela para tudo, vamos conseguir. Na hora que a gente trouxe para o diretor, o gestor falou, olha, eu gosto mais dele mesmo, mas eu acho que os outros dois têm isso que fazem mais sentido para mim, porque eu preciso de longo prazo. E aí o outro falou, não, a não ser que vocês tenham nada contra, algo contra ele, é ele quem vai ser contratado. A gente, tudo bem, mas assim, entenda que, e ele não é uma pessoa ruim, de jeito nenhum. Não, a questão não é essa. Não é essa, inclusive ele foi pra final, não é que ele é ruim,
Mas eu falei, olha, eu também concordo. Existe gente que vai encaixar nessa cadeira melhor. Mas tá tudo certo. Então, essa questão da indicação, ela ainda é muito decisória. Ela não pode, ela tem que ser parte do processo. Tem que ser estratégico. Tem que ser estratégico. Só que aí na urgência você indica, você conhece. E aí é isso, é a falta da credibilidade do RH, do valor do trabalho que uma pessoa de contratação faz, porque ainda se olha a contratação como custo e não como investimento, né? Mas na hora que dá errado, a culpa é de quem contratou, né? Então, por exemplo, em casos desde a gente fala com o cliente, olha, estamos todos alinhados, mas entenda, não somos a favor da contratação. Sim. Tomara que dê certo, mas lembre-se que a gente não valida essa contratação. Bom, Paula, estamos aqui caminhando para o final e agora queremos saber um pouquinho, né, sobre a PS Contrata, dos planos, um pouco de 2025 também, diante de tantos desafios, de tantas informações que você compartilhou com a gente. Primeiro, eu queria saber qual foi o projeto assim, de 2025 que sinalizou que a PS está pronta para um novo patamar em 2026. Tudo que a gente planejou nos últimos anos, né, e quando a gente foi fazendo um planejamento de longo prazo, há mais ou menos 3 anos a gente mudou o modelo de times, né? Então os nossos times agora eles trabalham como duplas de squads e elas são ligadas pela cultura do cliente, então não é pelo tipo de negócio, é cultura. Então eu tenho duplas ligadas a alguns tipos de culturas de clientes, porque a cultura aqui, conversando com a cultura de lá, você é mais assertivo na contratação. Então, esses últimos 3 anos, a gente ajustou muito essa equipe interna para ela se tornar mais assertiva e mais produtiva. A gente sempre teve um número de assertividade muito alto, mas é trazer isso com produtividade, que é o grande gargalo de empresas, né? Produtividade e assertividade andarem muito juntas. Então, a gente remodelou esse time de como ele funcionava, trouxemos uma posição de especialista que não existe em nenhuma empresa de contratar. Então, esse especialista foi desenhado por nós e é um projeto que a gente desenvolveu. E junto disso, a gente foi trazendo esses novos projetos para dentro. Então, a gente mudou muito. O mercado sempre percebeu o valor na nossa entrega, mas a gente trouxe isso de uma forma mais ferramental, mais documentada. Então, essa proposta mais no papel, vamos dizer assim, né? Então, antes eu questionava o que as pessoas gostavam, do porquê os clientes mantinham com a gente, e eram questões muito subjetivas. Né, olha, eu gosto, a contratação muito bem feita, assertividade. Agora a gente documenta tudo isso. Então o cliente, ele entende a prática de tudo que é feito. Né? Então ele entende tudo que acontece, a gente está muito do lado dele, a gente senta, a gente discute perfil por perfil, de uma forma extremamente ampla. A gente sai muito da questão técnica, a gente olha muito para aonde a empresa quer chegar. Então a gente fez todo esse movimento. E aí no ano de 25 a gente começou a entregar realmente essa estratégia para o mercado. E aí, disso tudo, a gente olhou para dentro e falou, olha, legal, então a gente já faz, o time já acontece, a gente está entregando, só que a gente precisa comunicar que a gente mudou. Né? A gente ainda não comunicou que a gente mudou. A gente mudou, os clientes estão percebendo, mas a gente precisa oficializar essa comunicação. E aí veio o rebranding. E aí todo o rebranding, que eu falo que foi um filho em 25, Sim. E esse rebranding foi muito importante, porque foi tão interessante que na hora que trouxeram pra gente a nova marca, na primeira vez a gente já falou, é essa marca. Sobre isso. E aí, quando isso aconteceu, eu falei, olha como a gente está conseguindo realmente traduzir para o mercado o que a gente faz. Porque a gente contratou uma empresa especializada nisso, a gente teve 3 reuniões com eles, claro que reuniões muito intensas, mas quer dizer, a gente está conseguindo levar a nossa cultura real para o mercado. Sim. Né? Então, todo esse trabalho que a gente fez de time e de projetos, o rebranding vem para concluir isso tudo e falar, essa é a nossa cultura. É isso que a gente não abre mão. É isso que a gente acredita. E agora o grande desafio, que eu falo muito com o time, é a minha responsabilidade de fazer com que isso continue sendo entregue para o mercado. Para daqui a alguns anos a gente passe por um outro e falar, a gente está em outro lugar. Mas é consolidar isso tudo para o mercado. Claro que o nosso mercado que nos conhece, que já está com a gente, todos os clientes falaram, não, fez todo sentido, a marca fala de vocês mesmo, mas agora é crescer isso para os outros mercados e falar, olha, existe aqui essa empresa e é isso que ela traduz e é isso que ela acredita. E é isso que a gente está trazendo para o mercado agora. Perfeito. E qual foi a sua decisão, assim, como CEO este ano, que abriu espaço para esse novo ciclo da PS? Acreditar nas pessoas que eu tinha. Porque, olha, quando eu vou falar dessa estrutura de negócio, veio muito um trabalho de uma business partner junto com o trabalho da minha coordenadora de time. Então, a gente entendeu, e escutando muito as necessidades do time. Então, essa reestruturação do time foi uma necessidade vinda de dentro de casa.
O meu cliente, o nosso cliente, ele nunca percebeu isso. Né? Toda essa mudança ao longo dos 3 anos, ela melhorava a entrega. Mas o cliente não percebia o que estava acontecendo dentro de casa. Entendo. E tem que ser assim, né? Sim. Você tem que preocupar. O que entrega lá não é necessariamente o que a gente está ajustando aqui. E aí, esse ano, inclusive, veio, né, o marketing falando, olha, a gente precisa. Eu falei, vambora. Vamos. Sim, na primeira semana eu falei, meu Deus, mas mexer com isso agora, né? Agora sim. Então, com certeza, acreditar nas pessoas que estão comigo e nas pessoas que estão ao meu redor. E quando eu digo isso, no outro podcast a gente terminou de eu falando muito dessa credibilidade em quem está com você e de outras pessoas. Então, a gente tem uma business partner que está comigo há quase 3 anos, olhando para o time de fora. A gente tem um marketing, além do meu marketing interno, olhando para a gente. Eu tenho um consultor na área de dados olhando para a gente, uma consultoria de dados, de precificação, dados, produtividade. Eu tenho um consultor na área de planejamento olhando para a gente. Então, você vai cada vez mais trocando essas conversas. Eu fui escutando muito os nossos clientes, né, de entender para eles, olha, o que vocês veem diferenciar, o que você ainda sente falta, né? E foi muito interessante que os clientes todos trouxeram, a gente queria mais serviço. Queria que a gente fosse só contratar. Então, vamos embora. Vamos desenvolver serviços mais ligados a isso. Então, o ponto de virada foi confiar nisso, em todo mundo, no meu cliente, no meu time, nessas pessoas que são meus grandes parceiros, e disso tudo a gente transformar. E no fim, quando eu conto isso tudo para você, e eu não tinha parado para pensar sobre isso, pessoas, né? Não adianta, porque até os produtos que eu tô trazendo, a gente fez brainstorm com o meu time. Eu não comecei a lançar ideias de produtos na minha cabeça. A primeira reunião que eu fiz foi com o meu time. Falei, gente, queria escutar de vocês. O que a gente pode levar para o mercado? E vieram N ideias, e dessas ideias surgiram os serviços que a gente começa a lançar em 26. Então foi com o meu time. Foi ouvindo o meu cliente falando, time, vamos embora. O que nós vamos construir? Então, no final, é tudo sobre gente. Perfeito. Sobre pessoas, sobre conexão e sobre confiança, né, Paula? Tem que existir. Não tem confiança, jeito. Porque caminham todos juntos, né? Não tem como. E caminhando literalmente para o final, qual que é a imagem que você deseja, né, que o mercado tenha da PS ao longo de 2026? Para mim, todo ano a minha responsabilidade é a mesma. E eu digo responsabilidade, Daisy, porque não é porque eu tô de uma forma bonita, não. Mas desde o momento que eu decidi ter uma empresa que eu presto um serviço, eu tenho um cuidado muito grande com a entrega. Todo mundo você perguntar pro meu time. Eu sou extremamente exigente na entrega. O que é combinado tem que ser entregue. E eu não tô dizendo que você tem que entregar 120. Não é isso. O que a gente combinou. Existem expectativas de todos os lados. A gente trabalha com a empresa, a gente trabalha com o dono da empresa, que trabalha todos os dias para sustentar aquele negócio. A gente trabalha com profissionais. A gente tira profissionais de outras empresas. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Eu tô mexendo com a vida de pessoas. Claro que às vezes não vai acontecer os encontros, mas eu não quero ouvir que a pessoa foi infeliz. Ela pode falar, não deu mais certo. Mas não que foi um erro de escolha ou um erro de decisão. Então, a minha responsabilidade sempre é essa entrega, dentro de tudo que é combinado. E é o que eu mais exijo do time. Qual é o combinado? O que a gente diagnosticou, o que a gente decidiu junto com o cliente. E por muitas vezes o time empolga e quer entregar mais. Eu falo, não foi o combinado. Às vezes o cliente não consegue nem trazer essa cadeira para cá. A gente vai abrir o olho dele para um lugar que ele não está pronto. Então, a minha responsabilidade continua sempre a mesma. Que as pessoas entendam que a PS é uma empresa em que elas podem confiar. Eu falo que, claro que contratações vão dar errado. Claro que pouquíssimas vezes a gente não contratou. Pouquíssimas. Né? No fim não deu uma contratação. Mas isso estava muito alinhado também com o cliente de alguma forma. Mas a gente precisa entregar. Que no fim a gente entendeu que o diagnóstico estava errado e que a gente não vai entregar o que estava combinado lá. Mas vamos refazer todo mundo e vamos entregar. Perfeito. Vamos entregar. Vamos ajustar isso aí. Então essa confiança e talvez essa questão da praticidade. Urgência é um negócio que não entra lá no escritório. Você nunca vai ouvir a gente falar que é uma empresa que contrata rápido. Eu contrato dentro de um tempo efetivo. Sim, né? Estratégico. Isso é um fato. Mas esse cuidado na hora de contratar, e eu preciso entregar algo que foi combinado. Não entregar porque tem uma cadeira vazia, tem uma expectativa. E eu falo o seguinte, se eu faço errado, eu posso até, a gente pode não chegar numa contratação, não vou falar que eu entreguei todas as contratações que chegaram pra gente,
Mas tá todo mundo alinhado, porque eu também não posso fazer esse cliente nunca mais querer contratar uma empresa de recrutamento. Eu falo muito que a gente, enquanto profissional da minha área, eu preciso de entregar valor para minha área. Então eu, enquanto uma pessoa de recrutamento, eu preciso de entregar valor para o mercado, que recrutar é muito estratégico. E se eu não consigo entregar isso para o cliente, ele vai sair falando que recrutamento não serve. E ele vai contar isso para um tanto de outros caras, de outros CEOs, de outras mulheres líderes. E essa turma vai sempre falar, contratar não. A gente faz por indicação, que a gente faz mais bem feito. Entendi. Então, essa sempre vai ser a minha responsabilidade. Eu acho que dos últimos anos isso nunca mudou. Muda a estratégia de negócio, muda para onde a gente cresce. A nossa cultura vai se tornando mais forte. Mas se a gente muda uma cultura, possivelmente é porque você fez uma mudança de negócio. Mas essa cultura que a gente leva, e claro, né, quando você é fundador, é uma cultura que vem sua para baixo, é a cultura que a gente faz muito que o mercado entenda. Ela não pode ser diferente. Paola, quero muito te agradecer mais uma vez. Eu confesso que para mim foi uma aula também, muito conhecimento, muito aprendizado. E mais uma vez, muito obrigada. Eu desejo muito, muito, muito sucesso para a PS em 2026, com muitas boas contratações, lideranças e muitos projetos maravilhosos. Muito obrigada, Deise, mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. E quero muito agradecer a você que nos acompanhou, que é a nossa companhia. E claro, se surgir alguma dúvida, tem alguma curiosidade, é só deixar um comentário que a gente fica de olho em tudo. E é isso, até a próxima!